Boa noite, tudo Boa bem? noite, Seja tudo bem? bem-vinda ao nosso programa. E eu percebi, Maria, que agora está se adotando, inclusive, a utilização de cores, né? Por que junho vermelho? verdade. Por causa do sangue, no mínimo, né? Sim, verdade. Na verdade, foi inspirado nas campanhas de Novembro Azul, Outubro Rosa, né? Essa foi a inspiração. Tá. E aí, o vermelho linka com a cor do sangue, fica mais fácil de lembrar, né? De lembrar. Agora, por que esse período aqui nós temos um sofrimento muito grande dos hemocentros? Por que as pessoas deixam de doar mais sangue nessa época do ano? Em geral, por causa dos fatores patológicos que são advindos desse próprio tempo, né, seco. Então, as pessoas ficam mais com conjuntivites, com resfriados. Então, os processos de febre, né, de infecções, de inflamações Tá. se instalam mais fácil, né? E quem que não pode doar sangue? Não pode doar sangue aquele que tem, por exemplo, fatores patológicos importantes, como, por exemplo, o HIV, né, instalado, as hepatites B e C, Tá. as pessoas também que fazem uso de drogas ilícitas injetáveis, é importante também. E Não. agora, os demais todos podem fazer doação de sangue sem Sim. problemas. Principalmente aqueles que estão assistindo o programa agora, né? Independente de ter ou não o impedimento de fazer essa doação, mas então ele não doa o sangue, mas doa a importância da existência da campanha, né? Então, todo mundo pode participar da campanha, é muito importante. Olha, Os que podem doar sangue, eles estão aí vinculados às idades, né? E se tiver bem de saúde. então, eu ia comentar aqui que eu tenho 3 amigos da TV que Ok. fazem doação, né? Um deles é o Rogério Moreto, que faz mechãs. Aliás, faz tempo que não vem aqui, né, Rogério? Vem aqui que eu quero dar um abraço em você. Ele faz doação, o André Araújo também, que faz mechã. E uma pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, é ligado a isso um pouquinho. Eu vejo Ok. que eles vão publicando nas redes sociais, olha, você tem que fazer doação de sangue, mas muita gente tem medo, né? Tem gente que não consegue ver sangue de jeito nenhum. Para tirar 10 ml, às vezes, num teste para fazer um Escorregueiro, hemograma, né, uma loucura. Por que as pessoas têm tanto medo assim? Às vezes é trauma infantil mesmo, É, né? Tem pessoas que desmaiam, inclusive, né? Tá. Por isso, para fazer exame simples laboratorial. Mas, na verdade, não tem por que ter medo, né? Esquecer os traumas, enfrentar o medo e usar o coração nesse momento, porque você salva mais de uma vida com uma bolsa de sangue doada, né? é verdade. Eu quero fazer uma pergunta a respeito disso, justamente, porque eu já recebi aqui no WhatsApp, mas eu já também tinha separado essa pergunta a respeito da questão das plaquetas. Ok. E minha mãe, em 2013, quando ela esteve internada durante muito tempo, eu percebia que ela tomava muita plaqueta. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, tá bom? Eu quero entrar nesse assunto, Maria, porque claro, a gente não sabe qual é a diferença entre as plaquetas e o sangue propriamente dito. Mas, por exemplo, para que as pessoas entendam, com um saquinho uma bolsa de sangue, quanto de plaqueta eu consigo tirar? A quantidade realmente eu não sei. Porém, ela ajuda bastante, porque assim, a bolsa ela é um concentrado de sangue. Aham. E tem os hemoderivados, como o plasma e a plaqueta, E né? a plaqueta. Além das hemácias. Que as plaquetas, elas são, por exemplo, elas têm validade, né? Então, elas têm validade. Então, Elas têm que ser utilizadas num tempo determinado. Isso, um tempo determinado. E o plasma também. O que é mais, o que tem validade maior são as hemácias, é o concentrado, né? Tá. Então, assim, a quantidade exatamente de 450 ml, realmente eu não sei quantas plaquetas a gente consegue tirar. Mas Mas é muita
muita coisa. É, né? Isso. Quer dizer, com uma bolsa de sangue a gente pode fazer um monte de... Sim, uma doações doação variadas. são doações variadas para Sim, vários porque assim, tipos de transfusão. É isso? exatamente. Você pode, por exemplo, com uma bolsa, que é 400 ml, 450, você pode ajudar 3 vidas, Tá. certo? De concentrado, por exemplo, né? Mas aí tem a variação de doação de plaquetas, de plasma, que tá. aí tem mais, Vai quebra mais, acrescentando. entendeu? É isso aí. Tá. Olha, o Bruno de São Paulo pergunta o seguinte, ele fala, boa noite, Fábio. Eu tive câncer de tireoide há 2 anos atrás e o órgão foi removido totalmente. Eu posso voltar a doar sangue? Sim. Se toda a saúde dele tiver ok e ele tiver em equilíbrio fisiológico, não tem problema. Então, ele continua sendo um doador, do mesmo jeito. Quer dizer, nós temos, na verdade é feito um teste, né? Para saber se a Sim. pessoa... A triagem para o doador, todo doador passa por uma triagem. Tá. Nessa triagem tem também esclarecimento, educação, realizado além do próprio procedimento da retirada do sangue. Então, você passa mais ou menos 1 hora lá, se divertindo, adquirindo conhecimento com relação à ação que você vai passar, vai fazer. Boa noite, Fábio. Eu tenho uma pergunta. Eu faço doação de sangue, mas toda vez que eu vou doar, eu passo mal e tomo soro. Como que eu faço para doar e não passar mal? Existe uma regra? Não, então assim, A está Cris muito de Votuporanga, ligado... né, Cris? Um abraço para você. Então, Cris, está muito ligado aos traumas passados, né? Tá. Então, a sua adrenalina sobe muito e aí você perde o controle e acaba passando mal. Passando isso? mal mesmo, exatamente. Puxa vida. Olha, o Anderson Lima de São Paulo pergunta quanto tempo demora para se fazer uma doação de sangue. Então, o tempo propriamente dito do procedimento deve durar uns 10 a 15 minutos no máximo. Porém, devido à necessidade de esclarecimento e educação, além da triagem, então é em média 1 hora. Tudo, procedimento, tudo. Você perde 1 hora. Você consegue Você fazer perde a não, doação. você ganha 1 hora, Com porque certeza. você doa, né? Vida a um monte de gente. A Vilma de Adustina, na Bahia, pergunta, o procedimento oferece algum perigo? Não, nenhum. Nenhum. Tudo descartável, é tranquilo. É porque antigamente se utilizava produtos... Na década né, de mais... 80 ainda tinha. Eu ainda utilizei ainda. Olha só, a Ailana de Belo Horizonte, Minas Gerais, está perguntando, primeiro ela fala, Fábio, boa noite, parabéns pelos temas do programa, muito obrigado, viu? Muito bom. Quanto de sangue é retirado de uma pessoa? Então, 450 ml. MLs. Isso é padrão por causa dos anticoagulantes que tem na bolsa e ela é inviolável, né? Ah, entendi. Então, não pode ser dividido. A Amanda de Caxias, Rio Grande do Sul, pergunta, muita gente se recusa a doar sangue porque acha que vai faltar, vai fazer falta o meio litro que será tirado. Entendi. O que representa esse meio litro no volume total de sangue que circula pelo organismo? Não é nada, praticamente né? nada, porque isso aí também vai variar conforme o seu peso corpóreo, então tem um cálculo que se faz e tal. Mas esse meio litro que você tira, em 2 dias já é reposto pelo próprio organismo, né? Ah, é rápido, Então, né? é rapidinho, 72 horas. A Mariana de Mais ou Sorocaba menos. pergunta o seguinte, pessoas que sofrem de hipertensão podem doar sangue? Sim, qualquer pessoa, na verdade, que tenha hipertensão, o problema é se ela não tiver no equilíbrio da situação, se ela tiver em crise. Mas se no momento da doação ela estiver bem, sem problema. Por isso que tem a triagem, né? Na triagem se faz a verificação da temperatura e da pressão arterial, Na justamente verdade, você tem um cadastro total da pessoa, né? De tudo. Exatamente. E é bom porque a pessoa também faz um hemograma, não é isso? Porque na verdade, o hemograma é básico, né? Tem sorologias e pesquisas mais além do hemograma. Entendi. Muito importante. A Rita Silva, de Sorocaba, São Paulo, faz uma pergunta que acho que muitos telespectadores que estão nos acompanhando também estão fazendo. Qual que é o intervalo mínimo entre uma doação e outra? Essa é uma pergunta muito legal. Porque, assim, tem diferença entre menina e menino, né? Ah, é? Devido ao ciclo menstrual, a menina
é a cada 90 dias e o menino a cada 60. Então, ele pode novamente voltar lá. Então, homens, 60 dias, 2 meses. Isso. E mulheres, 90. 90 dias. Isso. Olha só, tem muita gente participando. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco. Tem uma pergunta de uma pessoa que não está se identificando, mas boa noite, Fábio. Parabéns pelo programa, obrigado. Portadores de doença autoimunes podem doar sangue? Então, o desequilíbrio do seu organismo, né, ele tem que ser respeitado. Por essa razão, a importância da triagem. Isso vai ser avaliado. O imuno, portador ele não tem muito equilíbrio, então ele vai causar algumas consequências, né? Então, é importante não. Não, né? A Rosana Borges, de Itararé, São Paulo. Um beijo para vocês de Itararé. Pergunta o seguinte, fala, boa noite, Fábio. Eu gostaria de saber da Maria sobre portadores de hipotireoidismo. Certo. Podem doar sangue? Pode. Isso, na verdade, é um desequilíbrio hormonal, né? Então, você não vai transmitir para o outro. Não causa problema nenhum. Vai depender da sua própria fisiologia. Olha, o Felipe Amorim de Vitória, no Espírito Santo. Gente, o Brasil inteiro ligado hoje aqui na Rede Vida, hein? Bacana. Bom demais. Ele está perguntando o seguinte, ele disse que ele fez uma cirurgia recentemente. Mesmo sendo recente, ele pode doar sangue? Isso vai depender do tamanho da cirurgia, né? Tá. Até mesmo a extração de dente te impede por algum tempo. Então, você tem que ter um tempo. Vai depender do tamanho mesmo da cirurgia. Ele Olha não só. diz aí, né? Não diz. A Cecília Costa, aqui de São Paulo, está perguntando o seguinte. Ela fala, boa noite, Fábio. Um abraço a você e a Maria. Obrigado. Eu devo seguir alguma recomendação médica depois de doar o sangue? Repouso. Por isso que as pessoas conseguem aquele atestado, né? De pelo menos 24 horas. Porque dependendo da atividade que a pessoa faz, ela não vai ter energia para fazer, né? Então, ela precisa de repouso só. Mais uma aqui, ela disse, a nossa telespectadora, que está na menopausa e ela tem pressão alta. Ela pode ser doadora? Então, se ela não tiver em crise no momento, sim, porque, na verdade, a menopausa também está muito ligada à questão hormonal, né? O desequilíbrio hormonal. Então, não tem problema. Gente, o importante é vocês saberem o seguinte, se você quer saber se você pode ser doador, se você tem vontade de ser doador ou doadora de sangue, procure um hemocentro aí na sua cidade, não é verdade, Maria? E, de repente, faça o exame. Se for possível, você já faz a doação na mesma hora, não é isso? Exatamente. É só levar um documento, né? Tá. Se você tiver, a partir de 18 anos, você leva um documento oficial, com foto e tal, até 60 anos, sim. Só que tem aqueles intervalos diferentes, aquelas idades diferentes. Por exemplo, menor de idade, né? A partir de 16 anos, se ele tiver acompanhado do tutor, ele está liberado conforme a autorização do mesmo. E depois dos 60 anos, se ele tiver doado uma vez antes dos 60, então ele está liberado até os 69, Tá. né? E depois, em casos muito especiais, depois dessa idade, tem que ser bem avaliado. Maria, obrigado pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui, viu, nessa noite de sexta-feira. Obrigado, tá?